A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A gente se encontra a partir de agora para a nossa entrevista do dia, telejornalismo local. Você vê aqui na TV Serra o que acontece em Farroupilha. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda tua consulta, liga 54 3698 1103. E também da CSG, pedágio eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acessa www.csg.com.br e confira o meio, a alternativa que mais combina com você. Tenho a alegria de receber no programa de hoje, aqui nos estúdios, o nosso prefeito municipal em exercício de Farroupilha, mas o nosso vice-prefeito, no momento prefeito em exercício de Farroupilha, Dr. Thiago Pintos Brunet, é nosso convidado aqui. Uma semana de Thiago Brunet na Prefeitura Municipal de Farroupilha. Prefeito, bem-vindo, prazer recebê-lo. Olá, tudo bem? Olá pessoal, olá a todos os telespectadores da TV Serra, é um prazer estar aqui com o meu amigo Leandro Adamati. A gente sabe da importância que tem a televisão para que possa levar a informação até o cidadão, levar aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente almeja muitas vezes, está trabalhando, mas não aconteceu ainda, mas que futuramente pode acontecer. Então, está sendo muito produtivo, está sendo muito legal essa nova experiência, né, como prefeito essa semana, na ausência e nas férias do prefeito Jonas, mas claro que a gente mantém a mesma linha, né? O prefeito, quando sai, a gente faz uma reunião e eu tenho o maior respeito pelo prefeito Jonas, é um cidadão que se dedica extremamente para a nossa comunidade, é um cidadão que tem uma inteligência acima da média e eu sempre digo, adoro conversar e conviver com pessoas inteligentes porque a gente aprende muito. Então, sem dúvida nenhuma, Leandro, a prefeitura e a forma de governar segue a mesma, mas claro que a gente tem algumas coisas, principalmente na questão da saúde, que a gente pode contribuir, que a gente pode agregar e eu estou muito feliz. Aí é uma semana de muito trabalho, mas também de muita alegria pessoal para mim. Com certeza. Bom, eu quero ficar exatamente em cima da saúde, abrindo com a saúde, porque já no segundo dia como prefeito em exercício, na terça-feira, o senhor teve uma reunião em Porto Alegre com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, aliás, sua amiga particular também, junto com o secretário de saúde do município, o doutor Thiago Brambila, e também com a diretora-geral da secretaria, a Rosane da Rosa. E de Porto Alegre vieram boas notícias, vem aí mais cirurgias de cataratas para a Farroupilha, né? Muito bem, Leandro, nós estivemos no gabinete da secretária estadual de saúde, Arita Bergman, que eu digo sempre é minha madrinha política, e nós tivemos e levamos e pleiteamos 3 reivindicações. Primeiro, a rede Bem-Estar, né, para que Bem Cuidar, para que a gente possa levar também esse tipo de serviço para o bairro Monte Pascoal, ali no posto de saúde. Essa era uma reivindicação, inclusive, do nosso secretário, Thiago Brambila, que buscava com isso fazer com que o posto fique mais próximo do cidadão, que a gente tenha um serviço melhor para os nossos idosos, para as nossas crianças, para a população em geral, e é um serviço que deu certo já no bairro São José, onde a gente tem esse serviço já há 1 ou 2 anos, e então
Segundo a secretária de Saúde, nós estamos no caminho, fomos lá, levamos a documentação necessária, levamos a estrutura, aquilo que precisava, e a resposta vai ser dada logo. Ela não conseguiu, né, nos dizer assim, olha, vai ter, mas deixou muito aberto e deixou Deu todas as expectativas possíveis positivas. Com relação à cirurgia de catarata, que nós temos aí uma fila de espera desde setembro, você veja que não é muito grande, né? Nós estamos em fevereiro, muitas vezes tu vai num consultório médico, tu vai fazer uma cirurgia, tu vai marcar a cirurgia, a minha agenda cirúrgica pessoal tá para 2, 3 meses na frente. Sim. Se não 6 meses em alguns casos. Se não 6 meses em alguns casos. Então, assim, não é alguma coisa no serviço público, inclusive na grande maioria das cidades, 2, 3 anos, mas isso não importa, né? Nós estamos aqui em Farroupilha e a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. A nossa realidade não permite esperar. O nosso povo, a nossa comunidade aqui de Farroupilha, ela reivindica, ela nos cobra. E a gente tem que aceitar essa reivindicação e buscar sempre fazer com que a fila zerada nunca vai estar, mas que ela esteja com o menor número possível de pessoas. E quando a gente fala em catarata, a gente fala em acuidade visual. Quando a gente fala em catarata, a gente fala de pessoas idosas. Sim. Quando a gente fala de catarata, a gente fala de uma dos nossos sensores corporais que muitas vezes nos deixam impossibilitado de sair de casa, Sim. impossibilitado de caminhar, impossibilitado de ver o mundo, né? E isso é muito importante. Então, nós temos uma sensibilidade, eu pessoalmente, como médico, e lá quando assumi como vice-prefeito, falei, questões ligadas à idade, ao idoso, para mim é como se fosse principal. Criança e idoso. A nossa pirâmide etária está invertendo. Hoje, nós temos uma população que está envelhecendo. Para vocês terem uma noção, rapidamente, né, nós temos hoje mais pessoas idosas, acima de 60 anos, do que pessoas, crianças, abaixo de 12 anos. Sim. Então, nós precisamos, como o Centro Dia do Idoso, nós precisamos fornecer serviços, né? A tendência é que comecem a fechar creches, porque cada vez nasce menos crianças, e comece a aumentar a procura e a estrutura de questões ligadas ao idoso. Estruturas para o idoso. A gente não diz creches de idoso porque eles não gostam, tá? Eles ficam bravos. Lar de passagem, lar, né? Centro de idoso. Então, esse é o nome que a gente usa. Então, dinheiro usado nestas questões não é gasto, é investimento. Nós temos a obrigação de cuidar daqueles que um dia fizeram muito pelo nosso município e cuidaram das pessoas. Então, esse nós saímos lá do estado do Rio Grande do Sul já com a fala da secretária autorizando mais cirurgias de catarata. Falei ontem com o secretário de Saúde, Thiago Brambila, com a nossa diretora-geral, Rosane, e já estão nas tratativas, já estão chamando as pessoas, já estão... Primeiro tem que fazer alguns exames pré-operatórios, né? Tem que fazer uma avaliação cardiológica muitas vezes, para depois já, a partir do mês que vem, no máximo, começar a dar início a essas cirurgias a mais que serão financiadas pelo Estado do Rio Grande do Sul. É importante colocar, não é um mutirão, é um programa. O município vai receber mais cirurgias por um determinado período, não é um mutirão, quando você faz um mutirão, resolve aquilo. Então, quer dizer, a capacidade de diminuir a fila, ela vai ser muito maior, né? Sem dúvida nenhuma. Nós agora fizemos, nessa situação, nós estamos aumentando em 50 cirurgias a mais por mês. Por mês? Por mês. Parece pouco, mas é bastante. É bastante, né? A gente vai conseguir resolver essa fila de uma maneira mais célere, mais rápida e mais eficiente para a população que precisa. Então, pode ter certeza aí, você que tem a sua avó, sua mãe, seu pai, sua bisa, que precisa dessas cirurgias, nos próximos dias eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde estará entrando em contato para chamar, fazer os exames pré-operatórios, os exames necessários e resolver esse problema que tanto
nos aflige também. Eu, como médico, sou sensível e, como falei anteriormente, precisamos cuidar da saúde dos nossos idosos. Tiago, a gente tem uma relação, Farroupilha tem a oportunidade, o privilégio de ter uma relação muito próxima com a Secretária Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. Isso dinamizou muito a nossa saúde aqui e o nosso hospital, muito pelas tuas mãos, mas por outras lideranças aqui do município também. E quem ganha não é o vice-prefeito, não são os políticos, mas é o cidadão, né? Sabe que eu tive o privilégio de trabalhar com a secretária Arita durante os anos de 2011 e 12. Foram 2 anos de muito trabalho. Lá em Pelotas? Lá em Pelotas, ela foi secretária de saúde de Pelotas e eu fui coordenador geral do SAMU na época, na gestão dela, onde a gente fez diversos trabalhos, né? Fizemos o primeiro projeto SAMUzinho do interior do estado, fizemos a primeira regulação médica do interior do estado, onde a gente interiorizou a regulação médica. Antigamente ligavam e todas as ligações eram para Porto Alegre, aí hoje tem em Caxias, tem em Pelotas, tem em Juiz, se eu não me engano. Hoje descentralizou um pouco, que era o que preconizava a portaria 288, que trouxe o SAMU e trouxe os serviços de urgência e emergência, e se criou essa rede de urgência e emergência no estado do Rio Grande do Sul. Então tive a oportunidade também de trabalhar por alguns meses dentro do gabinete dela, né? Do lado. Levando as reivindicações, que ela me chamava de bombeiro, né? Então, quando tinha problema no pronto-socorro, ela pedia para mim ir lá, que ela, na época aí, ela me intitulou como uma pessoa bem relacionada com os médicos e que podia levar algumas demandas e alguns pedidos. Então eu fazia isso, fazia interlocução com os hospitais e depois sim, né, teve um momento lá que o SAMU estava pegando fogo e daí ela disse assim, não, agora tu vai ficar só no SAMU, Tiago, eu preciso de ti lá. E aí a gente trabalhou lá e ficamos no SAMU 1 ano e meio como diretor-geral e foi de grande valia para a minha experiência. E ali começou a minha vida política, né? Porque ali eu tive um entendimento e ela me disse muitas vezes que eu tinha esse jeito de poder lidar com as pessoas e poder fazer o bem, sem olhar a quem. Sim. Então, isso, naquele momento ali, foi um divisor d'águas na minha vida. A partir dali, eu vim para Farroupilha em 2013 e aí já quis sentir o gostinho da vida política e pública. E aí me candidatei a vereador, fui eleito, fui reeleito e hoje estou aqui como vice-prefeito da cidade, com muita responsabilidade social, muita alegria e muito trabalho e muita dedicação que eu tenho para a nossa comunidade nos próximos 3 anos nessa gestão Jonas Tomazini e Thiago Brunet. E o principal ponto que me levou a ir a terça-feira para Porto Alegre foi pleitear o serviço de hemodinâmica no hospital. No Hospital São Carlos. Para vocês terem um conhecimento, o serviço de hemodinâmica é aquele que trabalha e que faz exames na área cardiovascular. Hoje, nós sabemos, Adamati, que a principal causa de mortalidade do cidadão após 40, 50 anos é as questões cardiovasculares. Infarto, AVC, questões cardíacas. Muitas vezes trombose, essas questões vasculares estão associadas aí à alimentação, estão associadas aí ao aumento do colesterol, sedentarismo. Do sedentarismo. Tudo, né, acaba aumentando, né, o risco cardiovascular. E no nosso município hoje nós temos aproximadamente 50 pessoas que estão aguardando esse exame, né? São pessoas que muitas vezes a gente identifica algum problema no coração, eles têm angina, que é a dor torácica, eles têm um eletro um pouco alterado, mas que para a gente fazer o diagnóstico, para a gente ver se precisa botar uma molinha lá, um stent e abrir aquela coronária, que é a artéria que circula dentro do coração, a gente precisa muitas vezes fazer esse cateterismo, que é um exame de alta complexidade, realizado em ambiente hospitalar, que coloca uma câmera dentro do vaso do cidadão, entra aqui ou pela artéria radial ou pela artéria femoral e vai até o coração para fazer um estudo pormenorizado, detalhado das coronárias. Sabendo desta questão, a gente foi atrás de equipe médica, a gente foi atrás de quem poderia fazer esse exame e, para minha alegria, eu conversei com o Dr. Thiago, meu tocaio, mesmo nome meu, que é um cardiologista que
possivelmente esteja vindo para a nossa cidade. Então as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu fui até o Hospital São Carlos falar com a Janete para ver se nós tínhamos uma estrutura, se nós tínhamos já uma adequação onde de lugar, abrigar a estrutura. Onde abrigar essa estrutura. E a Janete é uma diretora muito ávida, muito eficaz ali no hospital, pelo seu trabalho, pela sua dedicação também. E para minha felicidade ela já tinha feito a solicitação do pedido da máquina de hemodinâmica junto ao Estado. Ela me mostrou o documento, ela tinha feito há 1 ou 2 dias atrás, até inclusive, e eu levei essa reivindicação, esse pleito... Diretamente às mãos da secretária. Diretamente nas mãos da secretária, e é um valor aí de 3,5 milhões, 4 milhões, né, esse equipamento. E o que eu também sei e dito pela secretária? Hoje, na região da Macro Serra Gaúcha, nos 49 municípios que compreendem, nós temos mais de 650 pessoas esperando essa situação. Apenas o Hospital Geral fornece esse tipo de tratamento. Serviço de hemodinâmica. Para o cidadão que está lá em Flores da Cunha, está em Antônio Prado, está em Feliz, está em Alto Feliz, está em Vale Real, está em Caxias, Bento... Né? O Bento, nós temos o serviço de hemodinâmica, mas Bento presta apenas para o plano e particular. Sim, são particulares. São particulares. Caxias também tem hospitais que tem particulares, hospitais que tem, mas particulares. Mas público, só o geral. Só o geral. Então, parece que casou o momento que a gente foi lá fazer o pedido com a necessidade do Estado. Porque isso é uma responsabilidade do Estado, gente. Nós temos que entender... Não é a alçada do município. Teoricamente, tá? A alta complexidade cabe à União e ao Estado fazer o serviço. A baixa complexidade, posto de saúde, é que cabe aos municípios. Mas a gente sabe muito que na ausência do Estado, na ausência do ente federal, o munícipe, o cidadão, ele vai cobrar do prefeito, Sim. Ele vai cobrar do secretário local, ele vai cobrar de quem está mais perto. E nós, levando essa cobrança, tendo essa reivindicação, e nos últimos 12 meses a qual eu estou aqui junto com o Jonas na prefeitura, eu não tenho dúvida em dizer para o cidadão aí o que mais me deixa angustiado, o que mais me tira o sono, o que mais me faz com que eu pense que eu não estou cumprindo o meu papel é quando eu tenho uma ligação de um familiar solicitando esse exame. Porque não é justo para um cidadão ser liberado para ir para casa se alguém evidencia algum grau de disfunção cardíaca. Muitos desses 650 pacientes que estão na fila, se não formos ter um novo serviço e não formos agilizar, podem perder a sua vida até chegar na sua vez. A sua vez. E é isso que a gente quer como cidadão. Eu sou um cidadão que, por ser médico, sou sempre comprometido com a vida das pessoas. E é através desse serviço, através destas coisas que eu posso fazer, que eu posso modificar a história natural da doença e intervir e salvar uma vida. Eu falava há pouco tempo, eu tive uma experiência pessoal com a questão da hemodinâmica. Quando eu fui candidato a deputado estadual em 22, eu tive em Santana do Livramento e lá no interior, lá na fronteira, não tem esse serviço. E o fluxo, né, a cidade que faz esse exame seria Ijuí. Olha a distância. Distante mais de 500 quilômetros de Santana do Livramento. E eu falei que como deputado estadual, se fosse eleito, faria a reivindicação para ter esse serviço lá, para ter essa máquina lá, para ter os profissionais lá, porque era uma região de fronteira, onde fica longe de tudo, e o fluxo era muito longe. E infelizmente, né, não deu tempo. Eu não sabia que 2 anos depois quem ia precisar desse serviço seria o meu tio. Meu tio sofreu um infarto, precisou desse serviço, foi colocado numa ambulância e não chegou a tempo em Ijuí. Então, isso me trouxe mais sensibilidade ainda, porque eu não estou falando aqui uma coisa que eu escutei com o João, embora, né, a gente com aconteceu médicos, na família. Aconteceu com pessoas próximas a mim. Sim. E aí eu senti na pele o que é a falta de um serviço. Então, eu vou usar todas as minhas forças, toda a minha questão de boa relação que eu tenho com a Arita Bergman,
com a Janete. O prefeito Jonas Tomazini também, tenho certeza que é sensível a estas questões, me deu carta branca para que a gente possa ir atrás desse serviço, e não é uma promessa, porque não depende de mim, sim, mas é uma promessa de trabalho. Secretária recebeu bem? Recebeu muito bem e deu uma grande, nos trouxe uma expectativa. Sim. Ela quer segurança, né? Por quê? Porque houve uma tentativa de colocar esse serviço aqui em Garibaldi e não deu certo. Não deu certo porque daqui a pouco não tinha uma equipe técnica qualificada, que eu não sei. Não sei por que não deu certo. A questão administrativa, a questão de cuidado, porque o hospital, para receber um equipamento desse, ele tem que estar preparado também, né? E é aí que eu acho que o nosso hospital está maduro para receber um serviço desse. Eu sei que a gente tem problemas pontuais, eu sei que muitas pessoas me ligam, fui atendido mal no pronto-socorro, mas isso aí são problemas pontuais, gente. Muitas vezes o médico, o enfermeiro, o cidadão que está ali na frente não teve uma boa noite de sono. Eu sei também que é um hospital e que nós não podemos ali falhar, né? Mas somos todos seres humanos. Então, hoje eu digo maduro o suficiente no sentido, nós temos serviço de traumatologia de alta complexidade, nós temos 2 UTIs com 10 leitos cada uma, nós temos serviço de pediatria, nós temos o serviço que eu trabalho, que é o de obstetrícia, que atende aí a mais de 10 municípios, né? Nós temos serviço de cirurgia geral, nós temos ali urologia, nós temos proctologia, nós temos oftalmo que foi trazido, nós temos o Ser Mulher, que é dentro esse cuidado, né, com sim, a saúde da mulher, a questão do câncer de mama, a questão do câncer de colo uterino, a questão da menopausa. Hoje as mulheres estão entrando na menopausa 48, 50 anos, mas vivem até os 80, então tu vive 30 anos depois da menopausa. Se tu pegar na década de 50, esse problema não existia, porque as pessoas morriam antes, então nem sabiam o que é a menopausa, né? E a gente sabe que a menopausa traz problemas de questão de relação sexual, questão de diminuição do libido, questão de mudança de humor, questão de insônia, de problemas muitas vezes psiquiátricos inclusive, né? E a gente tem que ajudar essas pessoas e nós estamos fazendo um grande trabalho, eu, a equipe toda ali da ginecologia, perfeito, nessa questão referente à saúde da mulher, tanto é que eu fui elogiado agora pela secretária Rita, que é um dos serviços que nós temos um tempo de resposta para encaminhamento e fazer as cirurgias muito rápido. Fizemos mais de 500 atendimentos das mulheres e o tempo médio aí para a questão, principalmente quando a gente tem um câncer de mama, que hoje cada vez mais a gente tem o diagnóstico de câncer de mama, por isso que eu já peço a você, mulher, faça a mamografia, faça a ecografia, se cuide, porque é a única forma que nós temos de fazer o diagnóstico precoce e nós estamos conseguindo aí um tempo hábil aí de menos de 30 dias, muitas vezes, nessas questões que tem mais interesse em resolver para não ir a uma sequela ou para não levar a paciente a óbito propriamente dito. Inclusive. Com certeza. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida com a parte final do nosso bate-papo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odontotop, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial.
As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT, a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença. Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha nessas 12 horas de trabalho causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta então pela nossa TV Serra, a nossa entrevista do dia, hoje com a presença aqui nos estúdios do prefeito em exercício de Farroupilha, nosso vice-prefeito Thiago Brunet, que está aqui nos estúdios com o apoio da Odonto Top, também da CSG, concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Thiago, eu tenho mais algumas pautas para tratar contigo também. Projeto do Samuzinho, lançado durante a quinta-feira também, é um projeto que tem muito das tuas mãos, né? O projeto Samuzinho, Adamati, ele vem no sentido de cuidar das pessoas também, tá? Hoje se fala tanto em segurança escolar, e eu dizia que a segurança escolar vai muito além das câmeras, vai muito além do policiamento, vai muito além dos pais, vai no sentido de compromisso com a vida. E o projeto Samuzinho, então, tem esse comprometimento em cuidar das pessoas, em dar informação. Nada substitui a informação, Adamati. Aquilo que tu aprende, muitas vezes numa urgência, emergência, 1 minuto faz a diferença. Se tu tiver ali um cidadão, uma criança bem preparada, ele vai conseguir dar suporte para aquela pessoa até vir o resgate, até vir o médico profissional e fazer aquele procedimento. Claro que, vamos lá, um emergencista para se formar hoje é 6 anos de medicina, 2 de clínica médica e 2 de emergência, são 10 anos. Nós não queremos que uma criança com 12 anos faça o trabalho de emergencista, mas a gente quer que ele tenha o conceito, que ele tenha o entendimento de não prejudicar. De, quando está uma pessoa convulsionando, virar a pessoa de lado, não pegar na língua dele, não botar uma colher, não piorar a situação. Se você não sabe o que fazer, não faz nada, né? Porque daí tu não prejudica. Mas o mais importante do projeto Samuzinho não é isso. O projeto Samuzinho, ele tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. E ele leva às crianças o quê? Responsabilidade social. Empatia com o próximo. Colocar-se no lugar. E solidariedade. O que, para mim, eu vejo nessa próxima geração aí perdendo um pouco disso aí. As pessoas estão se tornando muito individualistas. Cada um preocupadas com o seu umbigo, preocupadas com aquilo que lhe faz bem. E estão perdendo essa ideia do coletivo. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para uma criança desde pequeno, ela se torna um herói, ela se torna importante. Ela vai querer contar lá na sua comunidade, na sua casa, o projeto, que é de forma lúdica, que o SAMU mesmo vai fazer com bonecos, com experiências práticas. Então nós vamos começar a fazer essas aulas já nas escolas, já no primeiro trimestre agora. Tem todo um cronograma montado para os alunos do sexto ano. Da enfermeira Carolina, que já montou esse projeto, que já fez esse projeto através da Secretaria de Saúde, que vai dar todo o apoio, né? O ProSaúde também, né? Já dá com os bonecos, com os instrumentos, para que seja executado na prática esse projeto que é tão importante e, como eu falei, tem embasamento em 3 situações. Primeiro, ensinar a criança a lidar com o primeiro socorro. Segundo, trazer consciência a essas crianças. E terceiro, e mais importante, identificar questões de risco. Picada de aranha, uma queda dentro do domicílio, acidentes domésticos, e ele vai fazer já e vai saber fazer essa identificação. Eu tenho em casa o meu filho que fez o projeto, o Caetano, que fez o projeto Bombeiro Mirim. É uma coisa muito parecida, né? Ensina as crianças ali a ter responsabilidade, a ter um entendimento de como salvar vidas. E há pouco tempo teve um acidente aqui em Porto Alegre, se não me engano, um ônibus que descarrilhou, e dentro desse ônibus tinha uma equipe toda que tinha feito o curso Bombeiro Mirim. E isso foi fundamental
para que a retirada das pessoas, feitas por crianças, por adolescentes, né, fosse e tivesse êxito. Então eu acho que essas questões, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em vida das pessoas, eu acho que nunca é demais fazer. E como eu digo, além do ensinamento prático de alguma bagagem que ele vai levar para a vida toda, eu tenho certeza que ele vai ter uma memória também que ele vai levar para a vida toda, e nós estamos ainda fazendo com que essa geração tenha empatia com o outro, cuidado com o outro. Isso é o mais importante. Tiago, eu não posso te deixar sair daqui do programa. Hoje tem uma questão que eu faço questão de colocar também, porque é um fruto de um trabalho da gestão Jonas Tomazini e Tiago Brunet. Nós estamos aparelhando a saúde pública de Farroupilha, talvez como nunca feito na história aqui no município. Vem aí o novo posto de saúde central. Não é só mais um posto, ele é basicamente único aqui na região. Tem a questão do centro de reabilitação de fisioterapia também, que é um modelo que está sendo implantado. Serão 2 equipamentos que, quando estarão em funcionamento, trarão um plus, um status jamais visto para a nossa saúde, né? Eu não tenho dúvida, Leandro. Essa questão do posto de saúde, embora eu seja médico, mas eu tenho que dizer aqui para a população, é uma conquista do nosso prefeito Jonas, que no início do governo esteve em Brasília, buscou esses recursos, já no final do governo, inclusive Fabiano e Jonas, antes dele assumir o governo, né? Ele foi lá, buscou, era uma coisa que parecia muito distante, haja visto que apenas 2 municípios no Rio Grande do Sul foram contemplados, Porto Alegre e Farroupilha. E é uma obra aí de mais de 100 milhões de reais, com uma estrutura de mais de 2.400 metros quadrados, né? Mais de 8 milhões de reais. Então é uma das obras onde vai ter mais recurso de toda a história de Farroupilha. Você, se passar por ali no antigo posto central, que foi derrubado, que já tinha 50 anos de uso, então ele serviu muito à população enquanto tinha aquela estrutura, mas aquela estrutura estava... Quem já foi lá dentro, quem usou, sabe que estava rudimentar, estava atrasada, né? E a gente precisava fazer uma reforma. Graças a Deus fomos contemplados com essa verba, com esse auxílio, e é importante aqui dizer que é do governo federal também, uma contrapartida, mas dentro do posto, toda a reforma, todos os novos elementos de trabalho que serão colocados lá, o município já está buscando, através da Secretaria de Saúde, para que nós... Previsão e obra, quem já fez obra sabe que não é fácil, né? Para o final do ano estarmos aí já atendendo a população de Farroupilha neste novo posto de saúde, que é 2 andares de atendimento, mais um andar de garagem, mais de 2.400 metros quadrados a serviço da população, com equipamentos novos, com uma equipe treinada, qualificada, e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de todos. Com relação ao Centro de Reabilitação, também eu quero aqui fazer jus o nosso servidor, nosso CC, Darcy Leves, né, buscou esses recursos, né? Também nós acreditávamos que talvez não fôssemos contemplados, apenas 17 municípios no Brasil foram contemplados com esse serviço de reabilitação. E Farroupilha é um deles. Também nós vamos sair de um ambiente de fisioterapia que tem hoje ali uma sala de 200 metros quadrados e irmos para uma sala, para uma obra aí que tem mais de 2.000 metros quadrados também. Tem mais 2 andares de reabilitação. E aí nós entramos na questão que é importante. Reabilitação do quê? Hoje nós temos alta complexidade em cirurgia de traumato aqui no município. Essas pessoas que fazem cirurgia de traumato, depois elas precisam de fisioterapia, né? Fazem a cirurgia e depois precisam se reabilitar. Isso nos idosos que sofrem uma queda, que precisam, pelo desgaste natural do corpo, realizar esse serviço. Agora nós temos uma outra situação que daí chama a atenção de todos nós, e eu quero deixar um aviso e um pedido aqui como cidadão agora, para você que está em casa, né? Nós temos um problema no Brasil, e Farroupilha não é diferente, que é uma epidemia de morte, de invalidez e de trauma, que é os acidentes de carro, atropelamento,
acidente propriamente dito. E aqui nós vivemos uma malha rodoviária muito grande, que então nós temos acidentes de alta cinemática, que fazem, infelizmente, as pessoas perderem a vida, muitas vezes. O ano de 2025, tivemos no ambiente de Farroupilha e próximo a ele, mais de 1.800 acidentes. Vocês sabem, façam a divisão por dia, nós temos quase 5 acidentes diários aqui médio. Em Farroupilha e em estradas e em entorno. Né? Levando, como eu falei muitas vezes, mas esse cidadão vai estar no centro de reabilitação depois. Né? Mas para ele estar lá, a gente precisa diminuir a chance dele morrer, a chance dele perder a vida, ou ficar inválido, uma cadeira de rodas. E aí que eu quero conversar contigo, olhando diretamente para você, eu quero que isso seja tema de debate na sua casa. O principal causa de morte hoje no trânsito e de pessoas que ficam inválidas é este cidadão aqui. Ó. Esse bichinho aí. Esse bichinho aqui. Ó. Esse aqui está tirando a vida de muitas pessoas. Eu falava ontem com meu filho, que ele anda de bicicleta pela cidade, e ele falou que quase foi atropelado. E ele disse, pai, e eu vi o cara, pai. O cara não me viu e estava olhando no celular. As pessoas estão dirigindo, olhando para o celular. Tu tem que olhar para frente, porra. Tu tem que olhar para os carros, tu tem que olhar para o cidadão. Tu tem que ter responsabilidade quando tu está dirigindo um carro, um caminhão. O mais forte sempre defende o mais fraco. Cuidem quem está andando de bicicleta, cuidem quem está atravessando a rua. Eu sei que muitas vezes isso aqui, ó, o pedestre está atravessando a faixa de segurança olhando o celular, tá? E não está olhando para o lado também. Então aqui, ó, principal causa de morte no trânsito hoje. Cuidem, levem esse debate, desliguem o celular enquanto estiver no carro, tá? Porque enquanto não acontecer contigo, com alguém próximo, parece muito distante. Agora, quando tu tem essa reivindicação que eu tive ontem do meu filho, isso já fica próximo de mim. Eu tenho um filho que está aí, assim como vários pais, tem muitos filhos que andam de bicicleta, que andam de moto. Principal, mais ainda, porque tu é o para-choque. Sim. Então, fica aqui o meu pedido agora como cidadão, para que levem este tema tão importante para casa e que a gente possa ter mais cuidado no trânsito. Tiago, não tenho tempo para mais nada, o tempo que dispunha já esgotado. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Ficamos por aqui, um abraço, até mais. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.